Aqui a gente escolheu uma questão, tirou, né, da prova da PUC de Campinas, a famosa PUC-Camp. E o enunciado diz, os pigmentos de tinta, não vou dizer o nome, que o nome ele quer, CDS, BaSO4 e CrOH3, são denominados na ordem dada, ele quer saber a nomenclatura, tá, de cada composto desse. E aí a gente tem que atentar para o tipo de nomenclatura que ele quer. Repara que ele coloca aqui hidróxido de crômio, tá vendo? Ó? Óxido crômico, anidrido crômico. Ele aqui, essa banca, a banca dessa universidade, da PUC de Campinas, não apresenta nomenclatura utilizando os algarismos romanos. Então, é aquele papo, cada banca exige do aluno o que ela quer, o que ela acha mais interessante. Legal? E aí, o que eu fiz? Na nossa arte, eu vou direto para as respostas. O CDS, CD é cádmio, S enxofre. Nota que isso aqui é um sal. Ah, professor, mas como é que eu vou ter que decorar o que é ácido, o que é base, o que é sal, o que é óxido? Não. Você tem que saber aqueles macetes. Por exemplo, ácido, a molécula começa sempre com hidrogênio. O primeiro elemento da molécula de um ácido é o hidrogênio, exceção água. Quando você fala em base, ó, tem que ter o grupo OH no final da molécula. E, finalmente, óxido é um composto binário, formado por dois elementos. E o óxido termina sempre com oxigênio, porque ele é o elemento mais eletronegativo. Então, quando a gente olha para cá, a gente pode ir por eliminação. Não tem hidrogênio na frente, não é ácido. Não tem OH no final da molécula, não é base. Não é composto, é composto, né, por dois elementos, mas o último não é o oxigênio. Então não é óxido, só pode ser um sal. E aí eu chego à seguinte conclusão, é um sal não oxigenado. E aí fica fácil, porque o ametal, o elemento mais eletronegativo, recebe a terminação eto. Então lembra que esse cara aqui, o nome dele, em português, é enxofre. Mas, na realidade, a nomenclatura vem do latim, sulfur. Daí, ó, o radical, mas a terminação eto, sulfeto. Então, sempre que o enxofre estiver numa molécula sem oxigênio, é o sulfeto. E o cádmio, ele apresenta NOx fixo, assim como os elementos, né? O zinco e o cádmio. Dos três elementos desse grupo, que o outro é o mercúrio, pode ser um ou dois, o NOx, dos três elementos desse grupo, tanto o zinco quanto o cádmio apresentam NOx fixo, mais 2. E a gente não pode esquecer disso. Tem um quarto elemento, só que a gente não está trabalhando ainda com ele. Legal? Então, quer dizer, o nome do carinha aqui, sulfeto de cádmio. Eto, porque o enxofre está numa molécula não oxigenada. E cádmio é o nome do próprio elemento, porque assim como o zinco, do grupo 2B, ou 12ª coluna, ele apresenta NOx fixo mais 2. BaSO4, aqui, mesma coisa, não tem hidrogênio, não é ácido. Não termina com H, não é base. Não é um composto binário, ó, tem bário, tem o enxofre e o oxigênio. Então, é um composto que apresenta 3 elementos diferentes. Então, não sendo binário, não é óxido. Por eliminação, isso aqui é um sal. Só que agora é um sal oxigenado. Nota que o enxofre está ligado ao oxigênio. Então, eu tenho que saber que o enxofre está no grupo 6A. Ele pode ter como maior NOx mais 6, igual ao grupo, e o menor mais 4. Então, cabe a gente saber, pelo jogo da velha, qual é o NOx do enxofre aqui. Traça o jogo da velha, oxigênio menos 2, vezes 4, menos 8. Bário, grupo 2A, ou segunda coluna, mais 2. Menos 8 e mais 2, está dando menos 6. Para dar 0, ó, esse carinha tem que dar mais 6. Tem que zerar. A soma de menos 8 com mais 2
dá menos 6. Para dar 0, ele tem que zerar a molécula com mais 6. Então, o enxofre aqui ele vale mais 6. É o maior. Se é o maior, ele termina em ico. O seu sal termina em ato. Chico é chato, lembra? Ico é o maior, ouso é o menor. Só que no sal, o ico vira ato e o ouso vira ito. Como é o maior mais 6, ato. Aí eu botei aqui, o enxofre está ligado ao oxigênio, sal oxigenado. Portanto, como está com o seu... Faltou o aqui. Com o seu maior NOx, mais 6, a gente calculou, vai apresentar a terminação ico, legal? No óxido, no anidrido, que vai se transformar em ato no sal. Chico é chato. Legal? Então eu tenho sulfato, que é o radical SO4 todo, de bário, que também é um elemento que tem NOx fixo, grupo 2A. Lembra que 1A, 2A e 3A tem NOx fixo para qualquer metal do grupo. Então, o primeiro, sulfeto de cádmio. Segundo, sulfato de bário. E aqui é mole, né? A gente já conhece. Isso aqui apresenta hidroxila no final da molécula. É uma base ou hidróxido, então tem hidróxido de cromo 3. Só que, como eu falei, a banca aqui não quer saber de número em algarismos romanos, o nome. Ele quer saber se termina em ico ou ato, ou ico-oso. Então, lembra que a gente bateu na tecla, numa das questões anteriores, que o cromo, para formar base ou hidróxido, ele pode ser mais 2 e mais 3. Como mais 3, ele é crômico. Como mais 2, ele é cromoso. Eu até falei que na forma de Cr mais 2, ele é instável. A forma mais estável é essa aqui, mais 3. E como é que eu sei que é mais 3? Porque apresenta 3 hidroxilas. Então, o número de hidroxilas dá direto à carga do elemento ligado à hidroxila. Geralmente é metal, então o número de hidroxilas dá direto à carga do metal. A única exceção a gente conhece é o radical amônio, NH4+. Legal? Então eu tenho hidróxido de... Eu tenho hidróxido crômico. Está aqui, terminação ico, porque como formador de base, ele pode ter NOx mais 2 ou mais 3. O mais 3 é o maior. Chico é o maior. Muito show, né? Então, com isso, a gente tem sulfeto, letra C, né? Sulfeto de cádmio, sulfato de bário e hidróxido de crômio. Repara que ele bota hidróxido de crômio, ó. Ele não identifica se é ico ou oso, tá? Como eu não tenho, outra resposta mais adequada, sulfito não é, sulfato não é, trisulfato não é, aqui é sulfeto, mas aqui é sulfito de bário, e aqui é sulfato. O único que apresenta sulfeto de cádmio, ok, sulfato de bário, ok, hidróxido de crômio, quer dizer, esse aqui, está meio furado, mas é a mais correta. Seria corretamente falado a nomenclatura hidróxido crômico, ou de cromo 3, ele bota de crômio. Essa é a mais correta, está aí a questão. Legal, gente boa? Lembra que a gente tem que obedecer o critério, tá, da banca de vestibular. Porque isso aqui não está errado, então essa questão não pode ser anulada. Legal? É um outro tipo de nomenclatura, então cada um faz o que quer. Tranquilo, gente boa? Mas o correto aqui seria hidróxido de cromo 3, porque vale mais 3, ou hidróxido crômico. Tranquilo? Valeu? Grande abraço, daqui a pouco a gente volta.